Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Alexandre, professor de espanhol do aulalivre.net. Hoje nós temos a nossa segunda aulinha que vai tratar do tema de acentuação. Isso também é importante. Nós estamos trabalhando só coisas importantes para o vestibular, na verdade. Então, vamos dar uma olhadinha nas regras de acentuação. Porque para trabalhar com uma acentuação, eu tenho que conhecer as regras. Só que agora, não te apavora. Olha só. Na prova, no vestibular, eles não vão pedir para acentuar a palavra. Não é isso. Não vai cair uma questão assim, acentue a palavra tal. Não. Eles vão trabalhar com vocês o quê? Por que aquela palavra está acentuada? É isso que eu tenho que saber. Eu vou olhar uma palavra acentuada e vai dizer, a palavra está acentuada porque é a palavra paroxítona terminada em tal coisa. É isso, tá? Nada de colocar o acento. Para colocar o acento é muito difícil. Porque para eu colocar um acento numa palavra, eu tenho que saber a sílaba tônica, eu tenho que conhecer muito bem a palavra. Então isso tornaria extremamente difícil. E na questão que aparece no vestibular, eles apenas vão pedir assim, assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma regra. Então, na verdade, é uma questão que não é tão difícil. Óbvio que eu tenho que ter uma noção de regras, eu não posso chegar e pensar pelo português. Nós não vamos fazer essa questão indo pelo português, não. Nós vamos parar e vamos lembrar aquilo que eu vi essa regrinha assim, assim, assim. Tá? Então nós vamos bem devagar, não vamos nos assustar. É uma questão boa, quando aparece na prova dá para acertar. Então é o seguinte, vamos começar pela nomenclatura. Não é costume cair nomenclatura, mas não quer dizer que não caia a nomenclatura. Não vai cair, não é isso. Na verdade, geralmente trabalha só porque a palavra está acentuada. Só que se aparecesse alguma coisa, palavra aguda, palavra não sei o quê, então é bom saber. Então nós vamos começar por aqui, pelas agudas. O que é a palavra aguda? É a palavra oxítona. Primeira coisa, saber que agudas é a palavra oxítona. Isso é importante porque, na verdade, tem uma escrita diferente. Então a pessoa olha, se está um enunciado em espanhol, assinale na palavra aguda. E o cara fala, o que é isso? Quer dizer, assinale uma palavra oxítona. Graves. Tem duas formas, graves ou llanas. Vamos chamar de graves. Pessoal, oxítonas graves, paroxítonas. Depois esdrúxulas, esdrúxulas, proparoxítonas e por último sobresdrúxulas. O que é isso? Porque nós temos oxítona, paroxítona, proparoxítona, acima da proparoxítona, coisa que nós não temos no português. Bom, separamos então a nomenclatura, já sabemos a nomenclatura, agora eu vou para a regra. Vocês vão ver que é bem fácil de lembrar. Eu vou começar pelas sobresdrúxulas e pelas esdrúxulas. Qual é a regra? Palavras esdrúxulas, que são as proparoxítonas, todas são acentuadas. Mas no português também é igual ao português. Palavras sobresdrúxulas, que é depois da proparoxítona, é uma sílaba a mais, todas são acentuadas. Então nós temos a mesma regra. Na verdade, tanto as esdrúxulas como as sobresdrúxulas, elas levam acento sempre. Então isso facilita a minha vida. Porque se eu tenho uma palavra assim, matemática, pessoal, vou separar, conto na terceira sílaba. Em português eu faço isso, eu vou contar na terceira sílaba mais forte, levei o acento. Vocês não têm que acentuar, vocês têm que olhar. Matemática está acentuada, por quê? Porque é uma palavra proparoxítona. É igual ao português? Fica fácil. Então nós temos esdrúxulas e sobresdrúxulas, sem problema nenhum. Agora nós vamos ter que saber as outras duas. Aí pode complicar. Só que eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês não vão esquecer mais a regra. Isso aqui vai ser a salvação de vocês. Na verdade, não tem que estar pensando ali, não sei o que. Não. Nós vamos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha aqui. Nós vamos pegar a palavra e vamos escrever ela. Oxítonas. No português mesmo. E aí eu vou pegar as últimas 3 letras e vou separar N, A e o S. Separei as últimas 3. Então eu escrevi oxítonas e peguei só o N, o A e o S. E eu vou tirar a regra daí. Exatamente. Então, presta bem atenção. Palavras oxítonas terminadas em N ou vogal ou S levam acento. Eu vou repetir. Palavras oxítonas terminadas em N ou vogal ou
S são acentuadas. E isso, eu conseguindo fazer isso, tirar a regra dessa palavra, eu solucionei um grande problema. Eu não tenho que estar decorando tal coisa, não, eu tenho que saber só escrever essa palavrinha. Então, voltando para a telinha, então nós temos a salvação, na verdade, dessa regra, porque no momento que eu sei isso, aí eu olho para a palavra café, ela já está acentuada. Aí você, café, levou acento ali porque é uma vogal, porque terminou em vogal, porque café tem o F, que é forte, e aí aparece o E terminado em vogal. Na verdade, eu vou contar assim, na primeira sílaba, né? Na primeira para trás. Como no português, não mudou nada. Contei dessa forma, só que eu vou olhar para ela, terminou em E acentuado, é uma oxítona. Por isso que está acentuado, porque se é uma oxítona terminada em vogal. Aí você tem a palavra coração, terminou em N, son é o forte, é a sílaba tônica. E terminou em N, leva acento. Aí eu tenho a palavra sofá, terminou em vogal, em A, é a sílaba forte, leva acento. Então eu só tenho que analisar, eu tenho que olhar para a palavra e dizer, isso é uma palavra oxítona, por isso que ela está acentuada, porque ela termina ou em vogal, ou em N, ou em S. Então solucionamos o problema das agudas. Agora, no momento que eu sei essa regra, eu vou fazer uma inversão de regra. As paroxítonas é o oposto da regra. Isso quer dizer o seguinte, palavras paroxítonas terminadas em consoante, não é em vogal, eu fiz o oposto, não é vogal, é consoante. Palavras paroxítonas terminadas em consoante, menos N e menos S. Eu tenho a regra das paroxítonas. Então eu já tenho das oxítonas, das paroxítonas e das outras duas que são iguais. Exemplo de uma paroxítona, árbol. Pessoal, árbol é árvore. É a palavra paroxítona terminando em L. Não terminou em N, não terminou em S. Leva acento. Então a regra, essa parte aqui não é tão difícil. Na verdade, eu consigo tirar toda a regrinha. Comecei pelas proparoxítonas, igual ao português. As sobresdrúculas, na verdade, não tem no português. Mas aí eu vou ter que contar a sílaba. Por exemplo, eu tenho a palavra diga-me-lo. Diga para mim alguma coisa. Não se preocupe com os pronomes. Contei a sílaba. Separei. Diga-me-lo. Separei as sílabas. Foi acima da proparoxítona? Leva acento. Então, com isso, eu já consigo me livrar de quase toda essa parte de acentuação. Agora nós vamos ter que trabalhar aquilo que pode dar um pouquinho mais de trabalho. Isso, agora nós vamos separar algumas coisas que nós chamamos de regras especiais. Então, nas regras especiais, o que nós temos? Nós temos uma regrinha que a gente costuma chamar a regra do hiato. Quando o I ou U está forte ao lado de uma vogal forte. O que é uma vogal forte? Pessoal, vogal forte é A, E, O. Uma semivogal é I e U. Quando eu tenho o I forte do lado de uma vogal forte, eu formo uma regra que chama de regra do hiato. Eu formo um hiato. Então, por exemplo, a palavra dia. Olhem só como se fala. Dia. Eu não preciso saber falar. Eu vou ter que olhar para essa palavra e ver que ela está acentuada. E aí, assim, o I está acentuado. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a esquerda e para a direita. Eu vou olhar para os dois lados. Apareceu o A do lado. Isso é regra do hiato. Isso não está acentuada porque é uma oxítona. Não. Regra do hiato. Vamos ver mais uma palavrinha. Tio. Tio, do português. O I está acentuado. Por que está acentuado? Porque do lado tem uma vogal forte. Lembre, A, E, O, vogal forte. Quando eu tenho o I forte do lado de vogal forte, ele vai levar acento. Vocês não têm que acentuar. Você tem que olhar para a palavra e dizer, isso é aquela regra especial. Essa é a regra do hiato. Paracaídas. Paraquedas. Olha só. O I está acentuado. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Apareceu o D de um lado, mas do outro lado apareceu A. Tem vogal forte do lado? Regra do hiato. Raul, que é o nome. O U está acentuado. Do lado de vogal. Vogal forte. Regra do hiato. Então, essa é uma regra que a gente chama de regra especial. Ela foge àquela regrinha lá das oxítonas, paroxítonas. Então, isso é importante, porque muita gente se perde nisso aqui. Sabe as outras e chega nisso aqui e se confunde. Então, isso é importante. Separa essa regrinha aqui. Bom, além disso, nós temos assim, os advérbios terminados em mente, quando derivam de adjetivos acentuados, recebem um acento. Só um pouquinho. Vamos pensar pelo português? Os advérbios terminados em mente, quando derivam de adjetivos que já estão acentuados, eles continuam com acento? Não. No português é diferente. Então, tudo que é diferente tem que ter cuidado. No português vai perder o acento. No espanhol, o acento vai se manter. Fácil. Eu coloquei finalmente,
o acento continua, fica facilmente com acento. Então isso, como é diferente, tem que ter cuidado. Não costuma cair tudo que é prova, só que tem que ter um certo cuidado porque é diferente do português. E agora nós vamos no que dá mais trabalho, não pode se apavorar, mas é assim, acento diacrítico, o nome é esse. O que é isso? Primeira coisa, vamos traduzir isso aí. Acento diferencial. O que é um acento diferencial? Pessoal, o acento diferencial é aquele acento que eu coloco para diferenciar uma palavra da outra. Porque tem duas palavras iguais. E no momento que eu tenho duas palavras iguais, eu vou colocar acento numa para poder diferenciar da outra. Só que no espanhol são vários. Então nós vamos ter que ter um certo cuidado. O ideal é saber a tradução. Pelo menos de alguns. Eu não vou dizer assim, tem que saber todos, não. Algumas palavrinhas saber a tradução. E saber por que está acentuado, claro. Então nós vamos pegar alguns, não todos, mas alguns, aqueles mais importantes. Agora vocês vão pensar assim comigo. Olha o que diz a regra do espanhol. Palavra monossílaba não leva acento. Ah, mas como assim, Xande, não leva acento? E ali está acentuado, por quê? Aí que está o negócio. Palavra monossílaba não leva acento. Só que se levou acento é porque alguma coisa aconteceu. Então, por exemplo, nós temos ali na primeira linha, ele com acento e ele sem acento. Para falar igual, vocês não vão pensar que eu digo assim, ele. Não. A gente fala igual, ele. Então, o que aconteceu aqui? Vai levar acento para poder diferenciar da outra. Quando eu tenho ele sem acento, é artigo, é o. Quando eu coloco acento no ele, vira ele, pronome pessoal. Então, isso é um acento diferencial e o nome é acento diacrítico. E isso pode cair numa questão de acentuação. Tem que ter cuidado. Vamos ver mais um. O mas sem acento, que é arcaico, não é tão usual, dificilmente vai aparecer em texto, mas tem o mas com acento. Por que existe o mas com acento? Para diferenciar do mas sem acento. O mas com acento é mais. Tenham cuidado porque cai muito em texto. E o bom é saber a tradução. Porque imagine assim, eu tenho uma questão com lacuna, eu tenho que preencher lacuna. Se eu não sei a tradução, como é que eu vou preencher lacuna? Então tem que ter cuidado. Mi sem acento e mi com acento. Importante, bem usual. Mi sem acento é o possessivo, é o meu, minha. Por exemplo, mi caça. Agora eu tenho mi com acento, min. Totalmente diferente um do outro. Também esses dois são importantes. Aí nós temos o tu sem acento, que é o teu, tua, tu caça. E o tu com acento, que é o pronome pessoal. Eu tenho que saber qual que é um, qual que é outro, para poder trabalhar melhor. Então, nós vamos ter que ter um certo cuidado. Outro interessante é T com acento, que nós já vimos lá na aula passada. T com acento é chá. Agora, se eu tirar o acento, não é mais chá. Aí vira um pronome. Depois nós temos si com acento, tem dois, mas vamos focar num. Si com acento sim, que é o mais usual. O outro si seria um pronome, mas dá para deixar mais de lado. Para diferenciar do outro si, que é um condicional. Então isso é difícil, hein? Isso na verdade eu vou ter que ir com calma, ter que dar uma olhadinha, dar uma estudada. Porque o que acontece aqui? A pessoa acaba esquecendo, não tem como lembrar de tudo. Então pelo menos os que são mais usuais. E nós vamos destacar uma palavrinha que é muito importante, que essa aí para cair em texto é uma barbada. Dá uma olhadinha na última linha onde aparece a um com acento, significa ainda. Tenham cuidado com isso, porque é uma palavra que aparece muito em texto e aí a pessoa pode ter que trabalhar com a tradução dela. Então, essa parte de acento diacrítico, a gente chama acento diferencial, ela é muito importante, ela é difícil, realmente não é fácil. Só que se eu estou trabalhando só com a acentuação, eu penso assim, a palavra monossílaba está acentuada, alguma coisa aconteceu, então aí vai cair aqui. Tá? É difícil a tradução, sim. Com o tempo a pessoa vai pegando melhor. Mas pelo menos saber que tem um acento diferencial aqui. Tá? Isso já ajuda bastante. Vamos tentar fazer um exercício. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em todas as regrinhas que a gente viu. E aí nós vamos tentar aplicar isso. Esse é o tipo de questão que cai em prova. Essa é a questão que o cara vai abrir, vai olhar assim, e agora? Eu vou tentar eliminar e eu vou olhar no enunciado o que está pedindo. Cuidado, porque cada enunciado pode mudar um pouquinho. Então, o que está aparecendo aqui? Assinale a alternativa em que as três palavras não são acentuadas conforme a mesma regra gramatical. O enunciado em português está fácil de ler, a pessoa não vai se confundir. Agora, pede assim, vamos ler de novo. Assinale a alternativa em que as três palavras não são acentuadas conforme a mesma regra. Isso quer dizer o seguinte...
eu tenho que procurar uma alternativa em que cada palavrinha tem uma regra diferente. E isso dá trabalho. Eu posso tentar por eliminação. Eu vou dar a dica. Não precisa fazer as 3. Tenta eliminar com 2, que tenha certeza. Eu tenho certeza que essa regra aqui, essa regra é assim, é igual. Aí eu posso eliminar, porque pede regra diferente. Vamos procurar o que a gente pode eliminar primeiro. Vamos fazer assim. Então, dá uma paradinha, olha bem, pensa qual que seria a melhor resposta e eu vou ajudar vocês depois. Vamos começar eliminando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que eu tenho mais certeza. Então, por exemplo, vamos pegar a alternativa E. Vamos pegar lá por baixo, tanto faz. Posso pegar A, B, tanto faz. Eu não tenho que seguir ordem para fazer o exercício. Eu posso ir eliminando o que eu me sentir mais à vontade. Então, peguei aí, apareceu a palavra todavia. Aí eu penso assim, todavia, por que está acentuado? Tem muita gente que cai assim, a palavra oxítona terminada em vogal. Não. O I está acentuado do lado de uma vogal forte. O que eu falei para vocês? I acentuado do lado de vogal forte é regra de hiato. É aquela regra especial. Aí eu vou analisar a que vem do lado. Também. Também. É uma oxítona terminada em N. Tá, então eu já tenho uma diferente da outra. Agora apareceu está. Está é oxítona. Eu tenho então 2 oxítonas e uma regra do hiato. Não é essa. Eu tenho que ter 3 regras diferentes. Então, tá fora aí. Vamos subindo, vamos para D. Mínimos. Essa tá fácil de ver, hein? Mínimos. Olhem as sílabas. Onde está situado? Está na 3ª sílaba, contando ao contrário. Palavra proparoxítona, igual ao português. Títulos, palavra proparoxítona. Círculos, proparoxítona, tá fora. Pede o quê? 3 regras diferentes. Então vamos para C. Soliam, ia, hiato, i acentuado ao lado de vogal forte. Sombrio, hiato, já tem 2 iguais, só um pouquinho. Pedia regras diferentes, tá fora C. E acadêmico seria proparoxítona, tá? Então temos 2 hiato e 1 proparoxítona, então tá fora, não dá. É A ou B. Garantia, regra do hiato. Por quê? O I está acentuado do lado de vogal forte. Preparación, não é regra do hiato, é uma oxítona. Jóvenes, proparoxítona. Então eu tenho 3 regras diferentes. Primeiro, hiato, depois oxítona, depois proparoxítona. Aqui está a questão. E na A, vamos tirar a dúvida na A, vamos ver se não tem 2 respostas, de repente tem um erro, vamos ver. Mas, diferencial. A1, diferencial que nós vimos agora. Majoria, ia, hiato. 2 diferencial, hiato. Está fora A. Gabarito, letra B. O que aconteceu aqui? Na verdade, cuidado com o enunciado. Porque o que pode aparecer? Eles podem pedir mesma regra. Pode. Assinar a alternativa que as 3 palavras têm a mesma regra. Isso é comum. Ou pode pedir que não tenha a mesma regra. Ou eles podem tirar 2 palavras do texto, colocar no enunciado e pedir assim. Assinar a alternativa onde as palavras têm as mesmas regras dessa aqui. Então, tudo depende do enunciado. Você tem que estar preparado para tudo. Isso aqui é uma questão bem padrão, na verdade, de vestibular. Então, cuidado. Eu aposto que quando vocês olharem aqui também ficaram em dúvida algumas traduções. Na verdade, a ideia não seria trabalhar a tradução aqui, mas eu vou pegar 2 palavrinhas que são importantes. E quando eu falo que são importantes, se acostumem com uma coisa. Anotar essa palavra. Separar essa palavra, anotar e dizer, essa palavra é importante, eu tenho que levar comigo, eu tenho que estar sempre olhando para ela. Nós temos na C a palavra soliam, que provavelmente a pessoa, mas o que é soliam? Ele é um verbo. O verbo é o verbo soler. Pessoal, o verbo soler ele é muito usual na Espanha. Soler significa costumar. Soliam se traduz por costumavam. E quando a pessoa olha isso, não tem a mínima ideia. Então lembrem desse verbo porque ele é muito usual. E a outra palavrinha que ainda eu acho mais importante para vocês, aparece na alternativa E. Todavia. Porque quando a pessoa olha para a palavra todavia, eu duvido que não pense no todavia do português. E a palavra todavia não é o todavia do português. Então isso é um problema. Lembrem que esta palavra aqui, a palavra todavia, ela se traduz por ainda. E lembrem de outra coisa, que isso vai ser muito importante para o vestibular. A palavra todavia é um falso cognato, se traduz por ainda e tem uma possibilidade de troca, que aparece aqui, nessa questão. O que vocês acham que pode ser? Dê uma olhadinha. A palavra todavia pode ser substituída por uma outra palavra, que é a mesma coisa, que tem o mesmo significado. Dá uma pensada. Eu te dou um tempinho para dar uma pensada nisso. Pensa um pouquinho.
E agora, o que vocês acham? A palavra todavia significa ainda. Tem uma outra palavra então que significa ainda. Na alternativa A, na segunda palavrinha, onde fala a um, significa ainda. Então, a um e todavia é a mesma coisa. Isso é uma questão de vestibular. A palavra todavia pode ser substituída por a um. Então, vamos aproveitar para trabalhar também vocabulário, não só acentuação. Como eu falei para vocês, sempre é importante a gente tentar, claro, tópicos gramaticais e vocabulário, que é o que vocês vão precisar para o vestibular. Então, pessoal, muito cuidado na hora dessa parte de vocabulário. Isso é essencial para a pessoa ir bem no vestibular. E vamos trabalhar no nosso segundo exercício e último. Esse aqui, ele só está focando numa coisa. Nós estamos trabalhando com acento diferencial. Então, não vai cair uma questão assim na prova. Não, eu não vou maltratar vocês, não é isso. Mas eu quero o seguinte, que vocês pensem melhor nisso, porque isso dá trabalho, isso é difícil. Então não vai cair assim na prova. O que eu quero é que vocês comecem a acostumar com isso. Ah, isso leva acento porque é assim, isso não leva acento porque é assim. Então, é um exercício interessante. Coloque o acento quando seja necessário. Frase por frase. Vamos fazer assim, dá uma paradinha, olha a frase, pensa se tem acento ou não, e aí eu vou trabalhando com vocês. Então primeiro olhem as frases, pode ter anotando ali, pega a alternativa A, separa lá o mi, e bota acento ou não bota acento. Deixa separadinho, aí quando eu vou corrigindo com vocês, já vai vendo, eu acertei, não acertei, ok? Já deram uma pensadinha? Então nós vamos fazer frase por frase. Frase A. Mi casa está cerca del centro. Interessante saber a tradução também, né? Não vamos ficar só no acento. Minha casa está perto do centro. Aí nós temos a palavra cerca, que é muito importante, que também é um falso cognato. Cerca significa perto. Pode destacar ela. Mas agora o que me interessa em termos de acentuação é o mi. Quando eu falo mi casa é minha casa, o possessivo ele não leva acento. Se eu colocar um acento nessa palavrinha, fica assim, min casa. Não pode. Então, sem acento. Correta a frase, não tem que mudar nada. Frase B. Estou de acordo com ele. Estou de acordo com ele. Pessoal, ele tem que colocar acento. Porque se vocês deixarem assim, fica assim, estou de acordo com o. Não dá. Então, ele leva acento para virar ele. Frase C. Tu papá está muito bem. Tu papá. Papai, papai, carinhosamente. Teu papai está muito bem. Tu papá. Teu. Possessivo. Vocês viram que o mi possessivo não leva acento. O tu possessivo não leva acento também. O que leva acento é o pronome pessoal. D. Vamos a tomar um T. Vamos tomar um chá. Chá. O T tem que levar acento. Porque se eu deixar sem acento, fica o pronome. Aí a frase não dá para entender. Frase E. Ele não sabe o que há passado. Ele, porque se eu não colocar o acento, vira o artigo. O não sabe, não dá. Ele não sabe o que passou. Frase F. Aún não he visto tua irmã. Tradução. Ainda não vi a tua irmã. Ainda, aún com acento. Importante, sim, a palavrinha cai muito em texto, cuidado. G. Te quiero mucho. Essa é uma frase famosa, que é a mesma coisa que te amo, gosto muito de ti. Pessoal, se eu colocar acento, fica chá, quero muito. Chá, substantivo. Sem sentido nenhum. Então, se eu invertesse, isso seria interessante. Te quiero mucho é pronome, não leva acento. Se eu passar o T para o outro lado, quiero mucho te. Quer dizer que eu quero muito chá. Aí muda totalmente o sentido, eu teria que colocar acento. Mas aqui tem que ficar sem acento. E a última. Esto es para mim. Ou uma pergunta. Esto es para mim? Pessoal, isto é para mim? E agora, leva acento ou não leva? Claro. Porque o possessivo, lá na primeira frase, não leva acento. Minha casa, mi casa. Agora, quando é mim, leva acento. Então, vocês viram que isso aqui dá trabalho. Não é fácil, realmente não é fácil. Só que, na verdade, é o uso. A gente usar, fazer exercício, pegar a apostila e fazer exercício. Isso é legal. Tá? Então, encerramos a nossa aulinha de acentuação. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem, porque isso aqui é outro assunto importante para um vestibular. A pessoa não pode chegar numa prova de vestibular sem saber nada de acentuação. Vamos pensar assim, qual que é o diferencial? Qual é o meu diferencial quando eu vou fazer a prova de espanhol? Eu tenho que saber um pouquinho mais de vocabulário, eu tenho que saber um pouquinho mais de gramática, porque é isso que vai me destacar dos outros alunos. Então, lembre sempre disso.
Algumas coisas vão ser bem mais importantes que outras. Isso aqui tem que levar para a prova, tem que chegar na prova sabendo muito bem. Eu espero que tenham gostado dessa nossa segunda linha do aulalivre.net. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.